Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a tarde morredeira, a comitiva estradeira e novidadeira do Terra Viva DBO na TV chegou na beira do Ribeirão Bonito, campeando chão para armar a rancharia. E reunindo agora a peonada na roda da fogueira, anuncia o começo da porfia violeira, abrindo a função com a recitação da nossa prosa brindeira do dia. Para enfrentar o mestiço no serviço de apartação, o peão tem de ter experiência, coragem e sabedência no desempenho dessa função. O mesmo requerimento é feito aos companheiros e companheiras boiadeiros na hora de escolher que tipo de gado será criado na fazenda e qual será a combinação ideal nos casamentos para garantir o melhor rendimento desses animais na reprodução. Pois então, sendo esse um assunto complicado e para não ficar arriscado de dar um passo errado, a nossa sugestão é de pedir a opinião de um especialista, participando aqui desta nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E hoje a gente vai responder a pergunta mandada pelo nosso companheiro pecuarista Eduardo Leitão, que é invernista em Balsas, no Maranhão. Ele está pensando em entrar na atividade de cria, mas fazendo cruzamento. E está querendo uma sugestão em relação a quais raças poderiam ser usadas para começar e também para emprenhar depois, as fêmeas mestiças nascidas na fazenda. Pois o Zadra, que escutou a perguntação, já está pronto para fazer o aconselhamento. Confira. Olá, Eduardo. Boa pergunta sua. Bem, antes de tudo, o que a gente tem que deixar claro é que o motivo de se fazer cruzamento é para acelerar o ganho de arrobas no mesmo tempo. Ou seja, enquanto um animal que não é de cruzamento ganha 500 gramas por dia, o animal de cruzamento, logicamente que a gente precisa ter comida a contento, né? Para esses animais de cruzamento, eles têm mais apetite, logicamente, os meio-sangue, né? E eles acabam comendo mais, ou seja, eles são uma máquina de ganhar peso. Então, a sua máquina de ganhar peso, que vai, ao invés de você ter 500 gramas por dia, você vai ter 700 gramas por dia. Então, você faz uma máquina que ganha mais peso, diluindo dessa forma os custos fixos. Ou seja, você faz uma arroba mais barata em termos gerais, quando você faz um meio sangue. Então esse é o primeiro motivo de se fazer cruzamento. Quando procuramos fazer cruzamento, a gente tem que gerar heterose, choque de sangue ou vigor híbrido. Dessa forma, a gente vai pensar em fêmeas, né? As suas fêmeas F1, se você cruzar um taurino com as suas vacas zebuínas, se você for fazer cruzamento, você fará animais com heterose máxima e que as fêmeas são muito boas. Elas acabam entrando no cio mais cedo do que as fêmeas que não são cruzadas. Essa é uma grande vantagem do cruzamento entre raças, do cruzamento industrial, como alguns falam, ok? Agora, para que isso funcione, todos os animais, todas as fêmeas, elas devem ter pelo curto, liso e brilhante, para que sejam recriadas a pasto e sejam boas mães, com conforto térmico, sejam adaptadas para o Brasil tropical. Todo animal que você produzir tem que ser pelo menos meio sangue de raças tropicais, ou seja, zebuínos somados a outros taurinos adaptados, como o Senepol, como o Caracu principalmente, e o Bonsmara também. E é interessante assim que você também trabalhe com complementariedade. As raças têm que se complementar, uma é maior, outra é menor. É assim que você vai fazer, vai melhorar os resultados de cruzamento, tá ok? Então, primeiramente, você vai gerar heterose usando raças diferentes. Primeiramente, você pode usar na zebuína, usa uma raça europeia, tá? Como por exemplo um Angus, um Hereford, uma raça materna ou cimental. E depois, sobre esse F1, você faz um animal adaptado, um taurino adaptado, para você continuar com animais de pelo curto, tá ok? Se você for fazer, aproveitar para confinar animais, pós-desmama, ter uma recria caprichada com suplementação e confinamento, você pode usar os bimestiços que vai muito bem. Aí terminal, você pode usar o canchinho Santa Gertrudes, ou então rotacional, você pode fazer até o Braford e Brangus, até podendo tirar uma cria dessas fêmeas,
tá? Mas a grande vantagem, Eduardo, é você fazer fêmeas de qualidade F1, tirar uma cria e abatê-las, porque elas vão ter muito ganho em peso, porque elas estarão prenhas, e você ainda abate essas fêmeas com um prêmio no frigorífico, tá ok? Espero ter respondido sua pergunta, Eduardo. Um abraço a todos e vamos para o campo. E tendo a precisão de fazer um intervalo para poder cumprir os compromissos comerciais da televisão, a gente faz aqui uma parada ligeira para voltar logo em seguida e retomar a nossa lida marchadeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Conforme a gente já comentou aqui mais do que uma vez, e disso os companheiros e companheiras boiadeiros estão perfeitamente saberizados, para o setor exportador de carne bovina do Brasil, o 2023, recentemente terminado, teve dois lados bastante diferentes, né? O primeiro foi o excelente resultado registrado no volume despachado lá para o estrangeiro, que foi simplesmente o melhor da história desde que o Brasil virou cachorro grande neste mercado. Já a segunda questão foi o dolorido despencamento acontecido com a cotação do nosso produto lá no estrangeiro, que foi e continua sendo, né, motivo de grande decepção e preocupação para o amigo fazendeiro que é fornecedor de gado para exportação. Pois então, agora está todo mundo, o dono do frigorífico, o comprador e o pecuarista, esticando a vista lá para frente, procurando alguma pista a respeito do rumo que o carretão vai pegar no eito, né? Aí, para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Iberville Neto, diretor e analista da consultoria HN Agro, que vai participar da função falando ao vivo, interneticamente, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Iberville. Muito obrigado pela sua costumeira prontidão e disposição para ajudar a gente a entender o caso que está sendo passado com o mercado. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Contem com a gente. Prazer é nosso. Oi, Iberville, pondo tudo num balaio só e misturando bem, né? Para o setor exportador brasileiro, 2023 foi bom, ruim ou mais ou menos, ou a gente ainda não chegou a uma conclusão definitiva a respeito dele, hein? Sidney, eu acho que a gente pode dizer que foi um ano bom. A gente teve um aumento aí de 0,6% no volume. Foi o maior volume já embarcado, como você bem ponderou. Teve a questão do preço, né? A gente teve uma acomodação do preço, com uma queda de 20%, a acomodação é até sutil, né? Mas uma queda de 20% nesse preço médio, e isso aconteceu depois daquele boom de preços que nós tivemos ali em 2022, principalmente. Então, apesar do volume ter sido maior já registrado, com a queda de preços, a gente teve também uma queda de receita, ambas aí em torno de 20%. No final das contas, o volume exportado acabou sendo maior do que estava sendo esperado pelo povo do mercado, né, Iberville? Qual é a explicação para esse resultado? Sidney, o resultado ele foi atingido ali nos 45 do segundo tempo. A gente teve um volume muito forte em dezembro, foi o maior volume mensal já registrado. Então foram 208 mil toneladas exportadas em dezembro, considerando a carne in natura. E isso foi o maior resultado não só para um dezembro, mas para qualquer mês aí da história. O recorde anterior tinha sido em agosto e setembro de 2022, praticamente com o mesmo volume ali, na casa de 203 mil toneladas. Então, esse grande volume, ele fez com que a gente encostasse e superasse um pouquinho o resultado de 2022, que era o recorde até então.
Agora, falando de preço, né, Berville, qual que foi o preço médio aí da carne brasileira no mercado internacional no ano passado? E qual é, então, a explicação para essa queda acontecida em relação a 2022? Antes o preço estava muito caro ou agora que ele ficou muito barato? Sidney, tem os dois jeitos de ver, né? Mas o que aconteceu na nossa leitura foi uma acomodação dos preços da China. Porque a China, quando precisou de mais carne bovina, suína, de frango, ela começou a comprar mais do mundo inteiro. Isso a partir dali de 2018, com os casos de peste suína africana, queda de produção lá. Então, eles começaram a comprar muito mais carne e foram comprando nos preços que foram sendo ofertados, né? O Brasil estava na fase de baixa oferta também, e isso foi mudando. Agora a China já está com um estoque, uma produção de suínos recomposta, os preços do suíno lá estão inclusive baixos, então eles diminuíram essa necessidade do ponto de vista de pagar mais pela carne, tá? Até a oferta no Brasil maior, eles sabendo disso também brigaram um pouco mais. E o preço médio ficou, de todos os clientes do Brasil, ficou em 4,7 mil dólares, uma queda de 20% na comparação com o preço médio de 2022, e a China ficou com uma cotação média de 4,8 mil dólares por tonelada, uma queda de 25,3%. Então, se a gente for focar nos números, essa queda da China aí de 25%, ela foi a causa, né? Porque a China, nos anos anteriores, ela tinha um sobrepreço frente aos outros clientes bem significativo. Nesse último ano, teve algum momento aí que ela até pagou um pouquinho menos do que os outros, se a gente considerar os demais clientes como um grande grupo. Interessante. Agora, a China continua sendo o nosso maior comprador no mercado internacional, disparadamente na frente dos outros, né? Qual foi a participação do gigante lá do Oriente Distante nos embarques do ano passado, Berville? Sim, se a gente considerar volume para carne bovina in natura, ela participou com 60%. Em 2022 tinha sido 62%. E o faturamento foi 60% também em 2023 e tinha sido de 67% em 2022. Então a gente percebe que a queda da participação dela em faturamento foi maior. Por quê? Porque ela está pagando menos, está mais dentro da média ali. Antes ela tinha uma participação em volume e uma participação muito maior em faturamento, ou consistentemente maior, porque ela pagava mais. Agora, o segundo lugar na lista dos nossos melhores fregueses na praça continuou sendo ocupado aí pelos Estados Unidos, né? Mas agora com um fortíssimo aumento dos embarques daqui para lá. O que foi que aconteceu aí nesse terreiro, Berville? Os Estados Unidos eles estão numa fase do ciclo pecuário oposta à nossa, eles estão na fase de oferta decrescente, né? Inclusive agora no início de 2024, eles estão, segundo o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estão começando o ano com o menor rebanho da série histórica deles, que começou em 1960. Eles têm estatísticas muito antigas lá e é o menor rebanho inicial de bovinos. Então, não só em 2023, como expectativa para 2024 é que eles tenham aí preços em alta, e isso beneficia a gente mandar carne para lá e diminui o peso deles na concorrência internacional, porque os Estados Unidos eles são grandes exportadores e grandes importadores de carne. Bom, você já falou dos Estados Unidos, né? Agora, o que foi que aconteceu no ano passado com os outros nossos principais concorrentes no mercado internacional de carne, em Berville? Passando por alguns clientes aqui, a gente pode destacar a Austrália, que teve um aumento de 27% nos embarques. Ela vinha com preços em alta nos últimos anos, aí o preço dela ganhou competitividade também devido ao cenário lá local, né? E aí ela aumentou forte as exportações. A Argentina aumentou em 6% também os embarques, com uma participação maior de fêmeas ali nos abates. Inclusive a Argentina é uma dúvida o que vai acontecer pela questão econômica, né? A questão de cambial, tudo isso é uma dúvida quanto às expectativas para esse país, esse concorrente nosso, que ele é importante, é um pouco menor quando a gente compara com a Austrália, Estados Unidos, Índia, mas é um concorrente importante. Índia teve uma diminuição de 1,5% e Estados Unidos uma queda de 15% nas exportações. Acho que para pegar os principais concorrentes seriam esses aí. E Berville, qual que deve ser agora o comportamento da demanda por carne bovina no mercado mundial agora em 2024? E quem que vai ter as melhores condições aí de fazer esse fornecimento, né? A expectativa, esses dados, tanto os que eu citei agora para 2023, como esses para 2024 que eu vou falar agora, são do USDA. Em 2023, a gente teve uma queda de 0,8% nas exportações totais.
no comércio global de carne bovina. Então, uma queda de 0,8%, e o Brasil aumentando. E agora, em 2024, a expectativa é de um aumento de 1,3% nesse comércio global. E para o Brasil, a expectativa é de 2,7% de incremento. A Austrália, segundo o USDA, deve evoluir mais um pouco, mais 7%. A Argentina deve aumentar em 3%, segundo a estimativa inicial do USDA, mas lembrando que a Argentina tem essa questão cambial, tem a questão da reserva de valor que o gado representa lá nessa incerteza econômica, então tudo isso tem que ser ponderado. A Índia deve aumentar em torno de 3%, e os Estados Unidos, que já caíram 15% em 2023, devem ter uma queda de mais 8% nas suas exportações para 2024. Então, realmente, o Brasil e a Austrália também, eu diria que são os principais destaques aí. Quando a gente fala de Índia, a gente está falando de uma carne de búfalo exportada para clientes mais específicos. São bons volumes, mas o Brasil já está começando a brigar pela outra ponta ali no que diz respeito aos mercados. Muito bom. Berville, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí ao longo do ano, né, o que vai acontecer. A gente teve um começo de ano já bastante promissor, né? E a gente conta aí com a tua ajuda para entender o rumo que o Carretão vai pegar daqui para frente. Obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Abração para você e até a próxima. Obrigado, um abraço e até a próxima. E veja a seguir. O dono do frigorífico não está querendo comprar boiada, o fazendeiro ainda não está interessado em retomar a negociada, o consumidor brasileiro está sem dinheiro e, pelo jeito que o vento está batendo no eito, o carretão só vai andar outra vez depois da virada de mês. Não vai demorar nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Seguindo firme no rumo do norte e contando com a sorte para que a empreitada do transporte da boiada seja terminada na hora que foi aprazada, a comitiva passa agora a dar conta aos companheiros e companheiras fazendeiros do andamento da negociação e da evolução da cotação do boi gordo no comércio boiadeiro. E a gente começa este noticiário, o nosso comentário a respeito do caso que está sendo passado no mercado pecuário, dando os parabéns para a grande, importante, impressionante, majestosa e maravilhosa cidade de São Paulo, que está fazendo aniversário de 470 anos nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro. E, logicamente, que sendo feriado no maior centro de consumo de carne do país, o comércio boiadeiro, que já estava andando a passo de jabuti perneta, querendo subir barranco do rio em dia de chuva, agora ficou praticamente parado no estado inteiro, né? Aí, por conta da festa da celebração paulistana, vários dos principais frigoríficos paulistas que já estavam com programação de serviço relativamente folgada e sem precisão de correr atrás de boiada, aproveitaram para dar folga para os seus funcionários. Mas reparem bem, os companheiros e companheiras fazendeiros, que o povo da indústria fez questão de anunciar e alardear isso na praça, né, com uma clara intenção de manifestar desinteresse na negociação, para depois mandar o comprador dar exibição de valentia e descer o facão no valor da nossa mercadoria, né? De qualquer maneira, e falando agora do país inteiro, em todo mês de janeiro, a nossa praça boiadeira sempre padece de forte febre paradeira mesmo. E não existe motivo nenhum para ser diferente desta vez. Conforme é da sabedência geral de todo mundo, para a maioria do povo brasileiro, esta época atual é de grande abstinência de carne, não por uma decisão própria ou por mudança da sua preferência, mas sim por motivo de falta de dinheiro. E mesmo quem conseguiu segurar uns trocados na algibeira, vai pôr na mesa o que for mais barato, trocando o boi pelo porco, pelo frango ou pelo ovo. Mas outra questão de relevância para a atual circunstância do mercado, e nem seria carecido fazer aqui essa recordação, né, é que janeiro também é o mês preferido para as férias do pecuarista. O caso, então, é que nestas horas de agora ainda tem muitos companheiros que não voltaram para o serviço e, por conta disso, não estão querendo nem escutar a conversa de negociada de boiada. Por outro lado, a respeito da recuperação das áreas de pastagem, o que tem para ser contado é que a chuva voltou e a situação melhorou em boa parte do Brasil, mas a estiagem já atrasou a terminação do gado. Assim mesmo, se a lógica do mercado não for desfeiteada,
Depois da virada de mês e da entrada de fevereiro, a ideia mais certa é acreditar num aumento da oferta. Talvez ainda ligeiro, né? Nas principais regiões de comercialização de animais do país. Como não vai demorar para o trabalhador brasileiro também voltar das férias e como a situação geral da economia nacional está melhor do que no ano passado, com o amansamento da inflação e a redução do desemprego, a previsão dos especialistas para o consumo aqui no nosso próprio terreiro continua sendo otimista e isso pesa a favor do pecuarista. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 3 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em 2 destas praças e caiu em uma. A listinha das arribadas foi ponteada pelo sudoeste de Mato Grosso, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 212 e a vaca para R$ 200 redondos, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. E no norte das Minas Gerais, o macho aumentou para R$ 230. Mas em Belo Horizonte, a capital mineira, a fêmea piorou para R$ 205. Eu gosto de todos os passarinhos do sertão, mas eu tenho mais admiração pelo canarinho do peito amarelado, com seu topetinho avermelhado. É o seu trinado recortado que de madrugada me faz a alvorada e anuncia a chegada de um novo dia. E na tarde morredeira vem comigo cantar duetado, eu pinicando a viola choradeira na beira do jardim e ele assentado bem do meu lado num pé de jasmim. Estas prosinhas rimadas que a gente recita todo dia aqui no fechamento da nossa apresentação, na intenção de defender a verdadeira cultura sertaneja brasileira de qualquer falsificação lançada contra ela, estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já foram consagrados pelo gosto dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro. Pois então, se o amigo e a amiga estão sendo informados disso agora e já ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa muito mais barato do que um pé só de uma botina rangedeira de qualidade mediana, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Levando já no coração uma ponta de saudade, porque quem é do sertão não se regala quando tem de ir para a cidade, a comitiva se despede do povo desta freguesia, lembrando que amanhã será um novo dia para se viver e trabalhar, e por isso a gente vai voltar com Terra Viva DBO na TV, às 6 horas, às 8h30 da manhã e depois às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.